Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do Papo de Trabalho e hoje é a edição 23 mais um. Mais um? Mais um. Uai, como é isso? 23 mais um igual a... Ah, tá bom. Olha só esse meu complicado. Ah, tá. Bobeira. Eu vou te falar Posso um negócio. falar uma bobeira dessa de camisa rosa, né, Andressa? Ah, mas você vê a caráter. Deixa eu bobeira. Mas eu já fui elogiado hoje que eu tô igual um senhor aí, entendeu? Muito amado. Sou muito respeitado, aí eu já cheguei aqui e já falaram, pô, Matias tá com a mesma cor de camiseta do meu namorado. Eu falei, tudo bem, Andressa? Tudo jóia, gente. Esse menino é uma graça, não aguento não. Tudo bem com você aí? Chegando mais um papo de trabalho, já aí com todo esse humor, né? E hoje temos uma convidada aqui, Muito mulherão, bacana. Bonita pra caramba. E Trabalhadeira. Muito. E chegando com um assunto aí muito especial, né? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho aqui da Jéssica. Jéssica Barbosa. É. Nossa amiga, né? A Jéssica já conhece o estúdio muito bem. Tô sabendo que a Jéssica teve aí, né? A Entrevista Jéssica com é o Envy. entrevistada e entrevistadora Olha também. que beleza. Que luxo. Vamos conhecer um pouquinho mais então da Jéssica, né? Entrevistadora, mulher fantástica, né? Mãe também, que a gente tem aí esses turnos, né? Tá em Com casa, tá no certeza. trabalho, tá estudando, é mãe e vai, segue aí. Mulher não tem jeito, tem que se desdobrar. Tá vendo? né? É tanta coisa que você até enrolou a língua. Eu não consigo pensar em uma coisa e falar outra. E a mulher consegue, é complicado. Não, tá? a gente fala, pensa e faz várias coisas junto. Diferente. Oh, com certeza. Deixa ele. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Vamos conhecer um pouquinho de você, mas como a gente sempre começa o nosso bate-papo, a gente quer saber sempre do nosso convidado como que você começou no mundo do trabalho. Qual foi o primeiro trabalho da Jéssica, informal mesmo, sem carteira assinada? O que que a Jéssica começou trabalhando? Com que idade? Então, eu falo que eu comecei a trabalhar mesmo dentro de casa, né? Porque a minha família é uma família muito humilde, minha mãe doméstica, meu pai pedreiro. Eles sempre me ensinaram a coordenar as finanças de dentro de casa, administrar o lar enquanto eles saíam para trabalhar. Aí todo o dinheiro da casa vinha na minha mão, eu separava tudo que tinha que pagar, o que ia Olha. sobrar. E dali eu comecei a gostar muito da parte administrativa, eu sempre quis administrar. E eu entrei, né, meu primeiro trabalho, porque, na verdade, minha mãe me ensinou que eu deveria estudar antes de trabalhar. Ela, como doméstica, meu pai pedreiro, eles achavam que o meu estudo que iria transformar o espaço que eu ia habitar futuramente e trazer melhorias não só para a minha vida, mas para deles também. Então, eles sempre depositaram essa confiança em mim. Eu fui da minha família, né, certinho a terminar o ensino médio primeiro. Meu irmão, ele na época que... Meu irmão não gostava de estudar, o negócio dele era ser jogador, jogar bola, matava a aula, eu consegui ultrapassar ele nesse período aí, então minha mãe ficava desesperada. Meu Deus, será que alguém vai querer fazer faculdade nessa casa? E eu novinha já comecei a me apaixonar por ações sociais, porque eu via ela muito envolvida com a igreja, com coisas de comunidade. Legal. Então eu decidi fazer direito. E como a minha mãe não deixava eu trabalhar em nada, eu ia às vezes nas faxinas dela, da minha tia, com a minha avó, ajudava bem, e ao mesmo tempo cuidava dos filhos das patroas, né, que elas tinham. E eu não cuidava assim no quesito de dar banho, trocar, eu ensinava a ler, escrever, fazer um dever. Então nesse período eu achava que eu ia ser professora particular. E comecei a trabalhar em cima disso. Eu dava aula particular para os filhos, né? Que a minha mãe e minhas tias davam faxina, ao mesmo tempo cuidava. E com isso você tinha que idade? eu tinha uns 15, 12 anos, por aí eu já comecei a fazer isso, porque eu legal. gostava muito. Aí passou um período, eu comecei a ir, né, para o ensino médio com o desejo já de ser advogado, que era um sonho da minha mãe. Ela trabalhava na vara de trabalho na Vinhosa como faxineira. Foi o único emprego, né, formal que ela conseguiu pela primeira vez, carteira assinada, tudo direitinho. Quando eu ia lá vendo aqueles arquivos, comecei a conversar com advogados, promotores, juízes, e eles sempre me incentivando, né, por conta da dicção. Eu sempre fui muito curiosa, gostava muito de ler.
Aí eles me incentivaram a começar direito. Aí eu fui, fiz a prova do Enem, dividi até o conteúdo didático, que era caríssimo, e a minha mãe não tinha condições de pagar, né? Porque tinha um curso, se eu não me engano, era até aqui que funcionava, um curso pra gente, um preparatório pro Enem. E nesse preparatório eu não tinha condições de pagar, porque na época era meio salário mínimo, né? Que era o que a minha mãe recebia. E eu fui pro 10 de maio fazer essa aula, que era uma vez no mês, no sábado. Eu consegui passar no Enem para fazer faculdade fora, faculdade de Direito. Na época era, assim, uma honra, né, você gabaritar a redação. Eu tirei 920, a nota era 1000. Então foi um destaque, um pilar para muita gente que gostava de me incentivar a gente a fazer aqui, porque minha mãe não tinha condição de me manter fora. Eu comecei a fazer Direito. Aí eu fiz Direito na Unig durante 2 anos e nesse meado eu consegui um estágio na Eletrocenter e fiquei trabalhando lá no setor administrativo por um ano mais ou menos. E com isso veio a minha gestação precoce, né? Porque na época eu não sabia nem o que eu estava fazendo da minha vida. Meu sonho, a minha mãe até assusta, você não pode falar isso, mas eu nunca quis ser mãe, né? Meu sonho sempre foi estudar, trabalhar, viajar o mundo e ficar rica. Eu sempre disse, eu quero ficar rica. E eu acho... ainda. Mas ainda dá tempo ainda de correr atrás desse sonho. Meu sonho sempre foi ficar rica, fazer ações, né, na África, em tantos outros lugares que eu admiro, e também fico triste por conta do número de pobreza e miséria. E eu comecei a trabalhar isso dentro da faculdade de Direito. A gente fazia rodinhas, né, onde a gente ministrava a palavra de Deus, ou aquele que estava cabisbaixo, a gente fazia um incentivo, e com isso eu consegui ter uma flexibilidade de comunicação muito grande. Eu me comunicava muito bem, era aluna exemplar da sala, só tirava 10, 9, 8. Opa, que beleza. Nunca foi menos que isso, então eu me destaquei muito na Unig. Só que nesse período eu comecei a ficar muito frágil por conta da gestação, era muito novo para mim, né? Na época eu não estava, tinha terminado com o pai dos meus filhos. Hoje, graças a Deus, a gente voltou, mas na época fui mãe solo, né? Mãe adolescente, então foi um transtorno muito grande para mim, para minha família também, que ficou bastante decepcionada. E com isso eu tive minhas crises depreciativas, de ansiedade. Eu não aguentava mais assim enfrentar. Eu lembro que até minha última aula, né, que o Paul Bell era meu professor predileto, que ele implicava muito, brincava comigo, ele estava dando lá numa parte do penal que pegava sobre infanticídio, e eu não conseguia contar para ninguém que eu estava grávida. Aí ele falando sobre o crime, como que era, aí ele olhou para mim, tipo assim, esse é o momento. Aí ontem eu estava com a Nelma, eu até estava rindo um pouco que o sobrinho dela, né, o Guilherme, eu e ele no 10 de maio eram os alunos assim, mais falador, bagunceiro. E a gente entrou na faculdade de Direito de mão dadas. Então, assim, nesse momento, eles foram super acolhedores comigo, me protegia, me dava comida, tudo para mim era prioridade dentro de sala, para mim não desistir. E acabou que eu resolvi desistir, porque eu tinha vergonha de estar com aquela barriga ali crescendo. Aí as pessoas perguntavam, viu, pai, como é que tá? Eu já olhava, meu Deus, eu tô sem o pai, como é que eu faço? E aquela vergonha me consumindo, eu muito nova, né, 18 anos. Eu falei, não quero isso. Saí, fiquei bastante tempo assim dentro de casa, dependendo dos meus pais, vendo eles passar o dobro de aperto que eles passavam. A minha mãe ficou desempregada, saiu da vara de trabalho. Meu pai pedreiro nem sempre tinha, né, condições de estar mantendo a casa ali uma criança pequena, que a gente sabe que o gasto é muito grande. Então eu comecei a tentar me virar, mas nada dava certo, até porque eu nova, com filho, ninguém ia me contratar. Aí você tinha 18 anos. Isso, 19. Aí já estava com 19. Hoje eu tô com 26. Aí nisso eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. Aí eu comecei a me virar com a comunicação. Aí chegou um período que meu pai ficou desempregado também. Eu, desesperada, fui no Fluminense, recorri a pessoas que tinham, né, conhecimento lá dentro. Eu consegui meu primeiro trabalho de carteira assinada como operadora de caixa do Fluminense. E eu falo que até foi algo assim divino mesmo, porque eu lembro que o Francisco estava na minha frente e tinha uma menina do meu lado
que estava concorrendo a uma vaga só que tinha. Então, estava eu e ela concorrendo. E ali ela estava me contando a história dela, né? Que ela perdeu o pai muito cedo, então estava sendo criada pela avó. E elas, como mulheres, todas desempregadas, estavam passando um período de muita dificuldade e que ela queria muito a vaga. Eu também precisava, porque na minha casa estava vivendo o mesmo cenário. Eu fui falando com ela, não, independente de qual de nós duas entrar, eu vou ficar muito feliz, porque eu sei o que você está passando. E ali a gente se abraçou, e quem estava sentado do nosso lado era o Francisco. E vocês ele estava ele estava ouvindo toda a nossa conversa, e tinha essa vaga de repositora só. E acabou que ali, na hora que ela saiu assim, feliz, mas ficou sentada, porque ela já tinha conquistado a vaga. Ou seja, se ela conquistou, eu não tinha a vaga a mais. Aí, quando eu entrei lá, eu nem demorei pelo tempo que ela ficou lá dentro, né? Eu não tinha uma grade curricular. Ela já tinha experiência, apesar de ser novinha, ela já tinha experiência de muita coisa. E quando eu entrei, eu não fui selecionada. E eu, tipo assim, abracei ela, chorei. Ela, e aí? Eu falei assim, eu não consegui. Ela, eu consegui. Eu falei, não, eu fico muito feliz. Tal. Aí, quando eu saí, assim, a emoção veio, comecei a chorar, né? Porque é traumático você, na sua primeira entrevista de emprego, e não conseguiu o emprego. Uma decepção, né? Eu falei assim, Senhor, o que eu vou arrumar? E o Fluminense é uma das empresas que mais dá oportunidade para jovem aqui dentro da cidade. Todo mundo sabe disso, né? Foi um divisor de água, porque ele mandou, porque a filha dele estava passando, e ela também estava acompanhando a nossa conversa. Ela foi lá na RH, pegou meu número, pediu, né, que ela tinha conhecimento que um tio meu já havia comentado sobre. Ela foi e falou com ele, e ele falou, pode contratar ela, mas eu quero ver ela lá no caixa, porque ela é muito simpática. Eu gostei muito da personalidade dela, o que ela fez aqui. Então, assim, eu sempre conversei muito com ele sempre me incentivou, porque eu trabalhava na 2, né, diretamente com ele. E eu trabalhava sorrindo sempre, que eu cansava, né? Eu quase não vi minha filha assim crescer, porque eu trabalhava de segunda a domingo, porque tinha um extra, né? Então eu queria fazer o extra, eu queria fazer hora extra para mim conseguir dar o melhor para minha casa, minha família. E com isso eu consegui transformar por um bom tempo, ajudar minha casa bastante, meus filhos sempre tiveram tudo do bom e do melhor. Chegou um período que eu voltei para o pai dos meus filhos e engravidei novamente. Aí eu já não aguentava, com isso estourou a pandemia. Eu com medo do coronavírus, com medo de morrer, eu falei, eu não posso ir. Eu chorava por ter que amamentar no caixa e assim, ficava inchada. Me dava uma sensação horrível de morte por conta da cólica que eu sentia por ter dado muito leite. E com isso eu ficava, me dispensa. Não, mas você é uma funcionária muito boa, a gente não pode fazer isso com você. Acho que era até um crime, né? No período da pandemia você não podia dispensar, principalmente uma gestante, você tinha que afastar. E eu queria ser dispensada de qualquer jeito. Acabou que eu acabei saindo, né? Pedi um acordo para mim não perder tudo, porque eu acabei deixando de lado, não queria ir mais. E fiquei desempregada a pandemia inteira. Fiquei com meus 5 meses de seguro, que no acordo que eu fiz eles me deram seguro. E com isso as coisas começaram a apertar. E eu falava, Senhor, o que eu fiz na minha vida? Eu preciso voltar para o Fluminense, eu fazer alguma coisa. Só que era impossível, que eu não tinha onde deixar as 2 crianças. Não estava tendo aula. Eu fui para a internet, peguei meu celular, comecei a falar de transição capilar, comecei a falar sobre um monte de coisa. Aí eu vi que no Rio, as influenciadoras estavam ganhando dinheiro com publicidade, essas coisas. Eu falei, será que aqui alguém vai querer pagar para isso? Aí nada. Daqui a pouco eu falei, vamos juntar um grupo de meninas, né? Vamos começar com isso e vamos ver no que vai dar. Aí começamos a fazer marketing, aí eu usava a minha imagem para fazer fotografia de loja, para fazer banner, para fazer cartaz. Então, assim, eu tenho... Você virou modelo. Aí eu comecei. Você se virou uma modelo. Aí virei modelo, saí em tudo. Inaugurava a loja. Aí meu primeiro trabalho... E qual foi o primeiro trabalho? Já ia falar. Com a Drace. Assim, de desfile com o Pablo, mas assim, de sair em catálogo, essas coisas com a Drace. Aí eu fiz um pra Drace Fitness, né? Estava mexendo com biquíni. Aí eu comecei a fazer isso, eu falei, meu Deus, gostei. Aí eu recebia, e assim, querendo ou não, era o dinheiro que eu ficava, às vezes, sentada ali no caixa para ganhar, né? Então eu falei, gente, olha que maravilha, eu fiz um trabalho de menos de 2 horas, meia hora, e ganhei um dinheiro que nada
vai dar mais de um salário mínimo por mês se eu fizer todo dia. Então, meu foco sempre foi arrumar um para mim fazer todos os dias, ou eu calculava assim, ó, se eu ganhei 50 hoje, se eu ganhar 100 amanhã, eu não preciso fazer no outro dia, porque eu vou ter essa renda. Aí eu comecei a pensar assim, aí eu anotava, e com o tempo um amigo meu falou, ó, vamos fazer o seguinte, bota preço. Pergunta a pessoa se vocês querem fechar um pacote. A gente vai fazer sua Media Kit, aí você vai, começa a trabalhar, divulga isso, começa a falar sobre outros assuntos, não só de cabelo, porque eu ganhava comissão a cada pessoa que eu indicava para fazer procedimento de estética ou cabelo. Aí eu comecei a falar, cara, agora eu vou falar sobre educação. Aí dava incentivo para as pessoas estudar, e nisso eu conheci a Estácio, né? Porque eu estava no período de campanha eleitoral e eu arrumei uma confusão lá falando sobre a maternidade precoce na internet. Porque algumas mães, né, ficavam acomodadas, entregavam os filhos para os avós criar e ficava cobrando direitos na internet, pensão, esses tipos de coisa. Aí eu fui e falei, por que essas meninas não vão trabalhar? Porque eu, no meu caso, se o pai não quer ser presente, eu mando ele para a cadeia, né, porque a gente tem a lei que nos acolhe a esse respeito, não precisa ir para a internet, eu vou na justiça, se ele não pagar, bota ele preso lá para ele aprender. E eu pensava assim, só que algumas meninas discordaram. Não, porque não é assim, porque ela fala, porque o pai das crianças dela é bom, é isso e aquilo. Aí eu falava, não, porque eu não quero que o meu filho vá para um lar onde ele não vai ser amado. Eu, pelo menos, por mais que eu não consiga sair, ter uma vida ativa, eu vou estar dando amor ali, porque as crianças, minha mãe sempre me ensinou, você não pediu para nascer. Então eu tenho que dar o máximo de mim, porque eu te coloquei no mundo. Eu vou te botar no mundo para sofrer, seria melhor então ter te entregado para alguém que ia te amar, né, e dar todo o sustento que você precisaria. Então eu fui falar sobre isso, aí deu uma confusão. Aí eu, para tentar resolver a confusão, criei um grupo de WhatsApp, foi para mais de 250 meninas nesse grupo. Quando eu falei, gente, Itaperuna tem esse monte de menina nova grávida. Aí eu comecei a escrever o projeto. Todas que entraram nesse grupo estavam passando por essa situação. Gravidez na adolescência. Isso. Desemprego, nossa, alienação parental e tantas outras coisas, violência sexual, física, doméstica, muita coisa. Infelizmente, hoje é uma coisa assim, mais comum, entre aspas, né, do que a gente imagina, porque só quando a gente vivencia ali, você conhece de perto a história de alguém, né, e a gente leva um susto. Não, quando você começa a ver um número, né, assustador, assim, de meninas, né, que de repente, virou mãe. Virou mãe. Sendo que ela mesma ainda é uma menina. Uma criança. Né? E é o maior número que a gente tem, porque algumas têm 15, né, você vai ver, a pessoa não está com o útero preparado, não está com a mente preparada. Eu já conheço casos de 13 anos. Então 13. É uma criança tendo outra criança. É muito triste. Né? Meu Deus. É difícil, muito difícil. A gente, quanto mulher adulta e madura, então a gente, mãe também, né? Você olha assim e fala, gente... Não, e até a gente que tem, né, igual eu falei, que muitas pessoas batem na tecla quando a gente vai, às vezes, cobrar, né, do poder público ou de algum, que essa pessoa tem os métodos contraceptivos, essas coisas, mas é igual eu, por exemplo. Eu não me dou com o método porque eu já tenho que tomar, vamos dizer, antidepressivo, eu já tenho meus problemas psicológicos por conta de perdas, traumas da infância. Então, um não bate com o outro, e às vezes você tem que abrir mão de um para tomar o outro. Então, hoje eu até falei que eu preciso de um tempo para me conectar com a espiritualidade mesmo, porque eu não quero nenhum nem outro. Tudo que é anti, eu não quero. Aí eu falei, negócio de anticoncepcional, antibiótico, eu falo antidepressivo. Eu falei, tudo isso tem, eu tenho laudo de tudo que eu falo, tá até implicando. Pensar direitinho, que às vezes eles são necessários. Não, eu falei que eu preciso, que até por CAPS eu já fui encaminhada, porque eu já não estava aguentando mais essa pressão que era a vida, né, pra mim. Eu falei assim, Senhor, parece que eu tô vivendo ao contrário, né? Eu comecei sendo mãe, não casei, estava vivendo a vida toda acelerada. Mas aí agora sim, deu uma desaceleradazinha. Hoje você está com o pai das suas filhas. Sim. É um menino, uma menina, duas meninas? Eram 2 meninos e uma menina, que, como eu te disse antes de começar, um faleceu. E foi daí que eu comecei a botar a cabeça no lugar. Porque eu precisei passar por esse momento para me entender a vida. Como você mesmo me disse, a gente tem que aprender a perder. Daí eu tomei um baquezinho e dei uma desacelerada.
Isso. Porque é triste. Eu, por exemplo, igual quando eu estava falando desse projeto, esse projeto que foi o divisor de água, porque eu tinha largado faculdade de Direito. Aí, com esse projeto, eu tentava trazer para a vida dessas meninas a forma delas pensarem que se elas se capacitar, né, fazer a inserção dentro do mercado financeiro, elas conseguiriam mudar a história de vida delas e dos filhos também, porque eu consegui me encontrar nisso com o que eu tinha de melhor, que era a comunicação e a vontade de fazer a ação social, de pegar uma pessoa que está em vulnerabilidade e colocar ela num local onde ela vai poder andar sozinha, sem depender do pai, da mãe, do marido ou do agressor, porque na verdade nosso agressor é qualquer pessoa. Às vezes pode ser um chefe, pode ser um amigo, pode ser aquele que vai te desmotivar. Então, a gente lida diariamente com esse tipo de pessoa. E as pessoas, às vezes, não conhecem os tipos de agressão que ela sofre, né? Durante aí o dia a dia, né? E, assim, você falando essa parte, né, de estudo, qualificação profissional, a gente briga muito por isso, né? Verdade. Porque aqui o podcast Papo de Trabalho é para falar de trabalho, a gente sempre bate nessa tecla que o estudo é o caminho do mundo do trabalho, né? O Acessuas Trabalho Itaperuna, que eu sou coordenadora hoje, estou coordenadora hoje, né? A gente busca muitas oportunidades, tanto na iniciativa privada, como também trazendo capacitação profissional para que essas pessoas consigam fazer, né, como é que se diz, ter o seu próprio sustento, né? Então, a gente busca muito isso para as pessoas, mas, como eu falo com as pessoas, eu preciso que elas me ajudem a ajudar a elas, né? Porque tem que querer, né? Igual hoje, você está buscando voltar para a faculdade, né? Se a Jéssica não quiser voltar para a faculdade e se capacitar profissionalmente, mas não tem cristão que faça. Não tá? tem. E hoje a gente tem aí, infelizmente, uma quantidade muito grande de jovens abandonando os estudos, principalmente nossas meninas que tiveram filhos. A gente, quanto mãe, sabe, você vai ser pai daqui a pouco, você vai provar só um cadinho, tá? Que é muito difícil você estudar tendo um filho pequeno. A gente, não é impossível, o que não pode é abandonar o estudo, tá? Porque a gente quer uma vida melhor para um filho, né? Você não quer ficar ali de Auxílio Brasil, do governo a vida inteira, não, peraí, vamos correr aí para você ter um futuro legal, né? E buscar o estudo, que a gente... né? E tá escrito ainda lá, porque eu tava até mandando para elas que elas nem prestaram atenção nisso, né? Que é auxílio a gás. E tem um abonozinho, né? Que veio agora de 200, que é para você empreender, fazer algo com aquilo, que eu não me lembro a palavra que tá na descrição. É igual quando eu te falei que eles me questionaram, mas você recebe? Eu falei, eu recebo, mas eu recebo porque é um direito meu, por eu não ter um salário fixo. Mas é um valor que dá para mim voltar para minha faculdade de Direito, mas para isso, né, eu tenho que arrumar um outro meio para eu conseguir sustentar os meus filhos e auxiliar o meu esposo, porque a gente também, que a mulher acha que o homem tem que botar a cara em tudo, assumir, não deixar nada para a família. Minha mãe me ensinou até a dividir a conta, tudo. Você vai lanchar, se você tem, você paga, se o outro não tem, você divide, você dá seu jeito, nunca fica dependendo dos outros. Isso então, aí. Assim, eu já cresci com isso na mente e através desse projeto eu falei, eu vou levar isso para algum lugar no campo educacional. Aí uma amiga minha, inclusive mãe do grupo, é a esposa do coordenador, né, da Estácio, e ele também é consultor de vendas, e eu e ele começamos a trabalhar em cima disso. A gente fez uma parceria, eu e ele conseguiu essa parceria com o diretor da Estácio, para eu conseguir atrair pessoas, né, principalmente onde o pai ou a mãe não conseguisse pagar uma faculdade, a gente dava bolsas, né, algumas até de 100%, graças a Deus no meu grupo a maioria das mulheres e mães foram beneficiadas quando não tinha condição. Aí ele entrou em contato a nível nacional e hoje assim eu fico muito feliz que elas já estão na metade do caminho, né, porque muitas pegaram voltado para o meio social mesmo, serviço social, pedagogia, né, serviços notariais jurídicos, tudo coisas que envolvem esse campo social que elas acabam, ao mesmo tempo que a gente fazia a ação, a gente viu que isso era uma forma de trabalhar também. Então, despertou o sonho da gente estar atuando, né, dentro do município, fora, aonde for, nesses cargos, que é de suma importância, que a gente sempre está recorrendo para pedindo ajuda. Então, a gente se apaixonou. Vamos supor, eu chegar lá e conversar com você nas Acessuais, aí você sentar ali de frente, você querer ter essa profissão
Então, isso estimulou também das meninas isso. Então, a maioria faz curso de serviço social, direito, e a gente tem tudo isso dentro do grupo, né, mãezinhas. E daqui a pouco serão multiplicadoras de ajuda para trazer novas mulheres. Isso é o objetivo, né? Sim. Aí a gente está formando um grupo agora, daqui 4 anos, né? Igual eu gosto muito de política, sou apaixonada. Quem me conhece sabe, isso fica assim, não dá para discutir com ela, porque eu fico dentro, eu falo que o Centrão primeiro tá ali, você não tá num lado nem do outro, mas você tá aqui ouvindo os dois. Aí eu fico ali no meio, escutando as coisas, aí eu fico assim, Senhor, eu já estou pensando daqui 2 anos, 3 anos, porque vai ser quando a gente vai estar formada, como a gente vai estar. Então, eu sempre pergunto, porque eu falo assim, tem gente que fala, daqui 10 anos, como você se vê? Daqui 10 eu não consigo me ver, não. Mas daqui 4, daqui 2, que, por exemplo, quando você entra na faculdade, você sabe que você tem de 4 a 5 anos para você concluir aquilo ali e estar em algum lugar. E quando você não está fazendo nada? Você fica ali na decadência, perdendo tempo e se martirizando, querendo, numa frustração que você mesmo cria. É igual eu falo, minha filha é pidona. Se ela passar ver uma vitrine de salgado, ela quer. Se ela ver, ela quer. Aí às vezes eu fico assim, minha tem 18 anos, também pede. É pidona. Tudo que ela vê, ela quer. Aí, às vezes, a minha mãe, você tá mimando muito, você para de ficar dando. Não, mas é bom dar mesmo, né? É o melhor para os nossos filhos. A gente quer sempre, né, poder agradar e tal. Né? Não tem jeito, é coisa de mãe mesmo. Aí eu choro, que eu fico assim, já pensou se eu não pudesse comprar tudo que a minha filha me pede? Ela não me pede coisa assim, me dá Baby Alive e tal. Não, ela pede coisinha assim, tão boba que custa menos de 10. Eu fico assim, já pensou se eu não pudesse pagar o meu ônibus para ir ali ou ter quem recorrer? Muitos não têm uma rede de apoio. Isso é o problema também, porque você vai ver, igual assim, mais pra frente eu até vou te apresentar. Eunice, as outras mulheres que estão aí, né, de frente, representando, você representa uma parte, cada mulher que tem tido um título e sendo referência, né, para nós que estamos visando entrar no mercado de trabalho ou no meio social, eu estava olhando que justamente essa coisa de eu querer depositar na minha mãe a culpa de eu não estar andando por conta de eu ter visto muita violência doméstica, muita dificuldade. Então eu estou mais voltada para isso. Hoje o meu trabalho é mais no meio social mesmo. Tem dia que eu consigo, né, por conta de ter muita gente que me procura, igual o Invictus também é uma das oportunidades que eu tive para levantar um podcast feminino, que é o Itaquetes, e com isso eu consigo ter a flexibilidade de conversar com grandes empresários de Itaperuna, com pessoas que estão à frente do poder público, né, do executivo, legislativo e judiciário do nosso município. Com isso somar, né, para estar ajudando mais pessoas. Eu, esse mês passado, consegui conversar com o prefeito, porque tinha uns 2 anos que eu não via, né, aí aproveitando que essa pegada que a gente precisa lutar, né, pelos nossos ideais e também acreditar na política do nosso município para a gente avançar, porque a gente tem muito movimento aqui em Itaperuna, a gente tem movimento afro, a gente tem movimento feminista, a gente tem movimentos de contra e a favor de governo, e são todos jovens empoderados, novos, ativistas, e eu falo, vamos usar isso para o bem, né, sempre respeitando. Isso. Entra mesmo, porque tem, igual eu falo, quando eles me veem mais como uma pessoa política, mas eu falo, não sou a política que vocês olham o político, não é porque eu tô perto que eu sou o político. A política, ela é necessária para mim, porque como que eu vou fazer um requerimento se eu não tenho uma cadeira? Então, eu tenho que ir lá na Câmara, eu tenho que pedir acesso a algum vereador. O nosso prefeito disse, tem que ter um bom relacionamento. Sim. Né, com as aí pessoas. Eu tenho que levar, igual minha rua, tá com um probleminha. Eu, como estou lá vendo o problema, para que eu vou escandalizar? Eu pego, tiro foto, mando procurar resolver para quem eu conheço. Ao invés de fazer polêmica. Sim, aí eu mando para quem eu sei que tem que resolver, igual se eu tenho um caso lá dentro do hospital, ou se eu tenho uma vítima de estupro, eu já tenho acesso ao CIAM, ao Saúde da Mulher, né? A tantas outras coisas que existem, eu vou já mando direto. Igual eu indo para o Rio, né? Porque eu faço um trabalho lá, junto de alguns parlamentares, eu fui indo a caminho, tinha uma mãe espancando a criança, só que eu não sabia se eu podia ligar 11 horas da noite para o Conselho Tutelar. Aí a gente fez o quê? Pediu uma das nossas integrantes para ir lá e botar o celular de uma forma que desse para a gente gravar, né? Porque caso essa criança viesse a óbito, né? A gente teve até um caso recente de uma agressão que gerou óbito, né? De uma criancinha de 3 meses, e o nosso hospital aqui, a nossa saúde qualificada, conseguiu identificar que foi uma vítima de agressão, porque tem muitos casos que passa despercebido, né?
As pessoas não falam, agride a criança porque é revoltada, porque não consegue ir ali num barzinho, não consegue ir numa baladinha, ou muitas das vezes não tem o que dar para comer, aí acha que é a violência que vai resolver esse problema. E elas ficam presas nesses relacionamentos, igual essa mãe. A gente olha o caso, você vê ela gritar que o cara é culpado, né? Mas ela foi negligente em deixar, porque se eu vejo meu marido agredir meus filhos exageradamente, de uma forma que eu sei que pode gerar uma sequela futura, ou até mesmo um trauma, porque igual meu filho tem 2 anos, minha filha 5, se eu começar a agredir eles, tanto verbalmente como fisicamente, com essa idade, eu posso achar que só são crianças, mas lá na frente eles vão sentir isso, porque a minha mãe às vezes briga comigo que ela acha que eu não lembro de muita coisa que eu vi ela passar. Né, mas eu vi. Aí hoje, quando eu olho ela assim, né, com as tristezas, com algumas dependências, eu falo assim, hoje assim, ela até me dá permissão para falar, mas antigamente ela ficava assim, Samir, quando eu falei, não, mãe, o que você passou, todos nós que moramos aqui sabemos, você é um exemplo de vida, alguma coisa você passou. Toda mulher que se encontra nesse estado de vulnerabilidade, ela passou por alguma coisa, ela tem alguma marca. Então, assim, eu conto a história dela, da minha avó, eu conto mesmo com o consentimento delas ou não, porque essas marcas, elas fizeram de tudo para não chegar até mim. Então, hoje eu não aceito, tipo, agressão física, nem verbal, nenhum tipo de opressão, igual quando as pessoas acham que eu tô cortando cabelo. Não, é porque eu me sinto bem de qualquer jeito. Hoje eu consegui chegar nesse nível. Eu careca, eu com cabelo, sem cabelo, magra, mais cheinha. Se aceitando. Eu não ligo para isso, entendeu? E com essa perda do neném, eu entendi que eu tenho mesmo que estar atuando e gritando por outras pessoas. Eu não sabia que isso é uma forma de trabalho. Né? Eu fui aprendendo essa semana, porque eu conheci a Nelma, eu fiquei assim, encantada, porque eu sempre fui fã de correr atrás dela, quando eu vi ela fazendo as ações dentro da comunidade que eu moro, e depois de anos, eu vendo ela assim, aí eu conversando com ela, falei, cara, é um negócio que grita mais alto, e às vezes eu deixo de trabalhar mesmo, igual quantas ligações eu recebo, você está trabalhando, eu não consigo estar presa dentro de um lugar, porque eu quero estar na rua resolvendo o problema dos outros. Entendeu? Então ela falou, garota, isso é uma forma de trabalho. Hoje eu não me vejo mais presa dentro de um quadrado tendo que bancar 8 horas de trabalho. Eu gosto de sair andando, procurando problema, levando o que tenho. Eu vou assim, vou lá no Teixeirão. Se você tem um problema, gente, a Jéssica. Procura a Jéssica, ela gosta de problema. Hoje eu tô assim, arrumando problema. Meu garota já tá cheio de problema, fica resolvendo, mas é muito satisfatório. É igual nesse exato momento. Pelo amor de Deus, eu tenho que sair daqui. Aí eu já tenho que pensar aqui, ó, pra você ver, ó. É só coisa macabra, ó. Por exemplo, aqui, Jéssica, eu preciso de ajuda, eu tenho que sair dessa casa. Aí eu tenho que agora ficar assim, meu Deus, onde eu vou arrumar um aluguel social? Aí meu cérebro é o dia inteiro assim. E eu fico muito feliz que eu não fiz isso assim. Sabe, que quando eu falo da questão não foi algo assim no interesse, foi no amor mesmo, e foi tão natural. Tem 2 anos e eu já fiz coisas extraordinárias, cheguei a lugares que nem eu imaginava, né? Igual aqui, eu fiz uma entrevista hoje, estou aqui e tipo assim, por que o Matias, né? Josué e o Fernando, que isso é dar oportunidade, né, para lugar de fala. Depois do Invictus eu vi que muita coisa mudou, porque tem personalidades aqui gigantescas, que às vezes a gente fica admirando o que está passando na Globo, na Record, mas a gente tem personalidades muito mais fortes dentro do nosso município. Com certeza. Que merece esse reconhecimento, né? Igual eu falo, se os 120 mil habitantes apoiassem tudo, tanto na parte, né, financeira, como no mercado de trabalho, ou algum posicionamento, seja ele político ou social. Olha a revolução que a gente ia fazer na nossa cidade, que eu acho ela tão assim bonitinha. Quando você vai para um lugar fora, assim, você fica assim, Senhor, Itaperuna é o melhor lugar do mundo, e a gente não sabe. É bom viajar, mas chegar em casa é melhor ainda. Não, e em casa que eu falo é aqui, quando igual eu fui pro exatamente. Rio, eu enxerida, né, que a mulher falou assim comigo, eu vou te levar num lugar que você vai ver que as coisas não é do jeito que você pensa, e você não consegue transformar o mundo, você consegue transformar o seu espaço, e através do seu espaço você cria agentes multiplicadores daquilo que você está fazendo, e com isso, quem sabe um dia juntos a gente não consegue, né, chegar até a nação, mas começa primeiro no seu bairro, depois na sua cidade, depois você vai para um município vizinho, e com isso você pega um todo. Ela me levou na Rua da Lapa, mas eu fiquei assim,
tão triste, mas tão triste, com que eu vi que eu vinha chorando, 6 horas chorando sem parar de soluçar. A mídia te mostra uma coisa. Sim. Né? E a realidade é totalmente outra. diferente. É avessa. Meu sonho é subir uma favela. Eu falo desde pequena, meu sonho é entrar dentro de uma favela e ver a realidade da favela. Inclusive, eu estava até falando assim... Tá preparada para chorar bastante. Não, né? então, eles falam que a realidade de periferia é muito difícil, porque como eu gosto dessa parte do meio social, primeiro eu gosto de entrar no problema para depois eu querer resolver ele. Porque igual eu falava, eu queria resolver, eu quero a laqueadura, eu quero o direito a isso, aquilo. Eu, inclusive, pode perguntar, Eunice, foi uma polêmica muito grande que eu levantei, porque durante esse período que eu estava grávida da criança hidrocefálica, eu ia nas consultas, eu tinha que ver que a menina não tinha estômago, que o menino não tinha isso, não tinha aquilo. Ele só tinha coração, na verdade, né? Até se eu tivesse consciente, a Jéssica de hoje, eu teria pedido uma biópsia, autópsia, eu tinha pedido tudo que tem direito para me ter certeza que a criança estava daquele jeito, porque eu comecei a sofrer mais ao ter que ouvir tudo aquilo e carregar uma criança nesse estado. Porque se a criança não tem... Aí acho que a lei só permite encefálico, né? Sem cérebro. Mas sem estômago, para mim, é a mesma coisa. Como que você vai ter vida se você não tem um estômago, né? Que filtra ali tudo que você precisa para sobreviver. Então eu falei assim, gente, o que eu vou arrumar da vida? E quando ele morreu, eu falei assim, meu Deus. E faleceu assim, na mão da minha mãe, eu deitada no hospital... Eu olhar para minha mãe, só que eu ficava quieta. Eu já estava vendo a cabeça dele ali, só que eu falei, cara, eu vou matar minha mãe aqui de susto. Mas no meu consciente, assim, eu falei, deixa eu morrer, porque eu não estou pronta para perder um filho. Só que a minha mãe percebeu, porque eu estava escondendo debaixo da coberta, gritando de dor, que eu já tinha cansado de gritar. Na hora que ela levantou a minha perna, a criança saiu. A minha mãe não sabia o que fazer, né? Parto normal. Foi, tipo assim, não, tinha uma cesárea marcada, mas teria que ser para 2 dias por conta de uma injeção para amadurecimento de pulmão. Tá. Só que eu já estava perdendo ele desde dentro de casa, né? Então, assim, foi um momento que eu me deparei, que eu falei assim, cara, eu não quero mais nada. Tipo, a minha última missão, e eu falei, Deus, não sei o que você reservou para mim, mas a minha última missão é trabalhar em prol dessas mães, dessas mulheres, porque eu acho que o meu filho se foi me deixando nessa missão, que é uma coisa que eu não conseguiria superar se eu não visse a necessidade, tipo, de mães entregar mais de 20 crianças para mim cuidar, e as crianças, tia, aí o nome dele era Alan, aí eu vejo um Alanzinho em cada criança daquela, quando eles estão me pedindo, eu falo que eu acho que eu só superaria mesmo se eu fosse, assim, mãe novamente, porque foi horrível, tipo assim, eu saí do hospital procurando o meu filho, que a gente sai toda bonitinha e a família faz aquela festa dentro de casa, esperando o bebê. E eu, quando eu cheguei lá, tipo assim, as pessoas com medo até de me visitar, né? Com choque que iria me dar e tomar. Então, assim, eu saí de lá de mãos vazias, eu fiquei, assim, bem esquisita e pensativa. Hoje, assim, igual eu falo, eu só tenho que ter coragem para saber onde ele tá. Mas eu acho que trabalhar mesmo, eu só consigo trabalhar com pessoas ajudando. Em emprego... assim, Não, isso é ótimo, né, Não Jéssica? consigo. Excelente. Você está buscando também uma profissão onde você vai poder ajudar, né, mais pessoas. E qual você falou do projeto, você não falou o nome dele? É Relatos de Mães. Relatos de Mães, né? E esse projeto hoje ele está englobando as meninas, as mulheres, as meninas, todas as mulheres em estado de vulnerabilidade. Isso. Aqui em Itaperuna é o foco ou você já abriu? Não, a gente tem vindo da distrito. internet? Não, a gente tem distrito fora, hoje no Rio também. Aham. Mas assim, a gente tem Natividade, Laje, Ceab, Centro, lá em todos os bairros de Itaperuna. Tem uma integrante que lidera, né? Tudo que precisa, elas ficam de olho. E o que vocês estão trazendo para essas Então, meninas? agora a gente sai um pouco do campo assistencial, que a gente pegava, juntava enxovais, fralda, pedia assistência a alguns mercados, às vezes uma facilidade, porque igual eu estava conversando com o senhor Alfredo, tem mães que não têm 3,80 e muitas das vezes está com 3 filhos. Aí ela quer levar, por exemplo, ao médico.
Aí ela não tem condição de vir com as 3 crianças e nem tem onde deixar. E muitas das vezes ela é negligente, não leva para tomar uma vacina, não leva para fazer a consulta pediátrica. Aí quando vai ver, né, a criança já está com a pneumonia, está com a broncolite, está com um negócio mais grave, ela não tem condição também de comprar o remédio. Aí larga para lá. Aí às vezes a gente tenta fazer, né, igual a Confiança, algumas farmácias que abraçam a gente, é só eu mandar mensagem lá, eles já sabem. Aí tem os voluntários que pagam, né, a medicação ou a fralda lá na farmácia, me pede o endereço, aí eu passo o endereço, eles vão e mandam, é como se estivesse acolhendo uma família, adotando uma família, aí eles vão e cuidam. Tem uma rede de ajuda aí por trás disso, muita, que beleza. Muita mesmo. Tem empresários aí que tem dia que a gente toma até susto, que a gente de vez em quando levanta algumas vaquinhas, mas tem uns que já mandam assim com frequência. Aí a gente consegue fazer isso em torno. Eu ainda estou tendo que aprender, né? Porque eu falo assim, eu gosto de anotar tudo, porque eu não sei fazer. Ultimamente a gente estava recorrendo para tentar montar um instituto, porque como eu ando muito, eu estava conseguindo bastante direcionamento de verba. Mas eu não sabia nem onde eu estava atuando para poder essas verbas ser aplicadas e direcionadas especificamente para o grupo que a gente tem, que é muito grande. Só que aí, quando isso vem, tem que ter um administrativo por trás. E a gente não está com essa maturidade ainda, entendeu? Aí, hoje, eu estou tentando criar uma aliança dentro das secretarias. Inclusive, assim, um secretário que eu sou apaixonada demais, que me ensinou muita coisa, é o Marcelo. Eu gosto muito de conversar com ele, por conta também dele fazer parte da educação de Itaperuna. Hoje também tem o Navega, tantos outros, né? O Glauber, o vereador Glauber, sempre que eu preciso de um requerimento, ele que faz meus requerimentos. Foi um divisor de água também, né? Porque abraçou a causa, sim, né? Ele abraçou. Legal. Em 2020, quando ele sentou na cadeira. Ele me chamou lá e deu essa oportunidade, um lugar de fala para mim, como vereadora. Ele vem cá, hoje você, como uma pessoa atuante, você vai falar. Aí ali eu fiz, né, todos os meus requerimentos com a Câmara lotada. Foi homenagem ao Dia da Mulher. Eu saí em jornais, fui muito procurada por várias pessoas. Aí, assim, é uma causa de muita sensibilidade para ele enquanto homem, né? Por exemplo, se eu quiser gritar por saúde menstrual, essas coisas, assim, é meio constrangedor, porque ele não, é igual eu falo, você fala assim, pai, vai lá comprar um absorvente para mim, aí tem aquele negócio com aba ou sem abas, aí meu pai vem e traz um negócio com aba, eu já acho ruim, que não era esse. Então, assim, essas coisas que o homem não entende, é meio constrangedor. Então, quando eu falo que há a necessidade das mulheres fazerem, né, esses tipos de política para aumentar não só o programa de empregabilidade, a gente estava falando ontem, a estética tem crescido bastante. Às vezes você não tem ensino médio ou fundamental, mas você pode ser uma cabeleireira, né? Você pode ser uma profissional, uma massoterapeuta, porque tem os cursos profissionais. Mas não pode parar de estudar, hein, gente? Tem que continuar. Sim, pegar e investir. Isso aí. Investir. Mas tem gente que não quer. Tem que dar o primeiro passo. Porque, olha só, vai ser cabeleireira, né? Aí você vai fazer uma coloração. Você tem que saber medir aquilo ali certinho. Então, você precisa do estudo para isso. Sim. Né? Porque as medidas e tal, saber calcular, senão você destrói o cabelo da cliente. Um processo administrativo. Também a parte administrativa da empresa, que é fundamental. Então, gente, não tem jeito não. Às vezes a pessoa fala, ai, que saco estudar, mas ele é fundamental. Não tem pra onde correr, não. Você vai no mercado, você tá com R$100, você começa a calcular lá dentro o quilômetro. Pra tudo precisa de matemática e de estudo. O que eu compro com isso aqui? Eu tenho que saber o que eu vou comprar para dar certinho. Então. Até agora, esses últimos dias, né, esses últimos meses, saiu, né, na Secretaria de Indústria e Desenvolvimento os cursos profissionalizantes, que tem uma parceria com o Senai, que ele está ajudando também muita gente, né, que não tinha essa oportunidade há bastante tempo, e agora o governo trouxe também. Está sendo muito bom para o nosso grupo, muito bom. Nós temos, né, a parceria com o Senac, a gente tem parceria com o Senai, a gente tem parceria com o CETEP também. São todos cursos profissionalizantes com certificação, né, para estar aí qualificando as pessoas para o mundo do trabalho. Tá? Eu estou hoje no Acessuas com vaga para confeccionador de bolsa em tecido. Não precisa nem saber costurar, porque chega lá já aprende. Tá? E o curso do Senai, certificação do Senai. Verão está chegando,
Começa a aprender agora, verão fazer bolsa de todo tipo para vender, gente. O pessoal vai para a praia, para a piscina, para o campo, para a cachoeira, né? E todo mundo quer uma bolsa diferente, é só usar a imaginação. Curso de operador de computador, assistente administrativo, auxiliar de padaria e confeitaria, pizzaiolo, Olha tá? A pessoa pode aprender para estar trabalhando na pizzaria, mas você pode fazer sua pizza em casa e começar o seu delivery ou começar a vender de porta em porta uma pizza. Então, é para isso que a gente trabalha, para isso são essas parcerias, para ajudar essas pessoas. Né? Não, eu não posso pagar esse curso. Poxa, olha só, a assistência social, a prefeitura está buscando as parcerias para trazer isso gratuito para a população, para te ajudar, né, ao seu crescimento, ajudar na sua renda familiar. Né? Tá ali a faca e o queijo, gente, é só cortar e mandar para dentro. Ontem ele falando sobre o corte dele de cabelo, hoje um corte de cabelo com a barba, tudo bonitinho, até uma massoterapia, é R$40. Então tem cursos de barbeiro, às vezes a pessoa não vai, né? A gente vê muito isso na comunidade, tem gratuito, mas a pessoa não vai. A oficina de barbeiro, gente, ela acontece dentro dos CRAs. Não vão, tá? Não vão. Dentro de cada CRAs, tem o período certinho, a oficina de garçom também, dentro de cada CRAS, para você aprender aí a profissão de garçom, é para homem e para mulher, tá? São para os dois. A gente está com as festas voltando, os casamentos, os buffets estão precisando de pessoas qualificadas. Então, assim, a prefeitura, a Secretaria de Assistência Social, a gente tem trabalhado muito para buscar essa condição de profissionalizar as pessoas para que elas andem com suas próprias pernas, para que elas, né, vamos empoderar aí, vamos buscar isso aí para você ter sua autonomia, né? É isso que a gente quer buscar e ajudar. Parar com esse negócio de coitadinho dentro de casa, que não sei o quê. Não, vamos buscar. Para com isso, ó, manda no peito que eu vou chutar pro gol, né? Tá aí o curso profissionalizante? Puf, peguei, vou fazer, vou buscar. Ah, não tá dando certo, não consegui, vou fazer outro curso. Ah, tem mais um de graça? Tô fazendo esse também. Vamos melhorar essa grade curricular, né? E lembrando, gente, ó, ensino médio é fundamental, tá? Por quê? Os cursos profissionalizantes tem que ter no mínimo o 6º ano do ensino fundamental. Tá? Então não tem como. Infelizmente eu tive situações que eu não pude, porque é uma exigência, né, do sistema, né, do Senai, do Senac, né, da educação. Tem que ter o mínimo do 6º ano do fundamental. Tá? E as pessoas realmente, igual você falando isso sobre a faca e o queijo, por exemplo, igual ontem mesmo, né? A gente tem o doutor Douglas Marcos, que foi um dos amigos, né? Porque a gente que é negro, a gente sabe que a gente tem nossos enfrentamentos, né? Porque existe racismo, existe muito preconceito. E ele começou direito junto comigo. E ontem, como foi o dia, né, do advogado, eu achei muito bonito. Esse aqui é ele. Ele contando a trajetória dele. Ele trabalhava descarregando o caminhão do Fluminense, ó. Tá entendeu? vendo? Como repositor. Ele trabalhou como motoboy. Ó, esse aqui é ele estudando, ele mostrando a trajetória dele. E em pouco tempo, né, ele pegou a carteira da OAB dele esse ano. Em pouco tempo ele já vai ser um dos nossos advogados, né, mais conceituados de Itaperuna, porque ele é muito inteligente, jovem, mas sempre buscou, foi atrás, persistiu. É isso que precisa, ter a continuidade nas pessoas, né? Olha que exemplo legal. Sim, muito aí eu legal. falo também a Vitória, que é uma pessoa que eu sou assim apaixonada. A Vitória, ela engravidou cedo, né? O pai falecido, a mãe faxineira, diarista, né? Porque a faxineira, pelo menos, ela ainda tá ali com a coisa fixa, a mãe dela, diarista. Ela engravidou, casou novinha, ela falou, tem que empreender, tem que fazer alguma coisa. Ela fazia unha comum, aí saiu, né, essas unhas mais sofisticadas agora que a gente tem aí. Ela começou em dezembro, né, lá no morro, a fazer unha. Aí fazendo unha, hoje ela tá dentro do Top Center ali, do Shopping Bittencourt. Olha, com um espaço maravilhoso, e também era uma mãe adolescente do grupo, e hoje das mães, né, que a gente tá só no nosso grupo de ação, tem 65. Ai, que legal. Ela é uma das pessoas que tem um dos maiores empreendimentos. Aí é o que eu falo, pode ser difícil, mas não é impossível. Basta querer. Né? Basta querer. Hoje a Jéssica está aqui, é mãe, está aí buscando a sua faculdade e ajuda muita gente, muitas meninas, né?
porque também você está buscando essa parte. Sim. E em meio a isso aí também você consegue o seu sustento fazendo, né, os seus vídeos, suas propagandas. A Jéssica modelo, linda, maravilhosa. Agora, né? Gente, é a persistência, é buscar. E olha, não parou de estudar não, tá, gente? Ela continua aí buscando, vai ser... Eu agora quero ser advogada, mas eu vou me especializar em direito eleitoral. Quero até mandar um beijo para a Ju, né, que trabalha na saúde. E assim, eu estava meio perdida e eu sempre admirei ela também, que é um exemplo que eu tenho dentro de direito. E ela conversando comigo, ela conseguiu me dar essa orientação, né? Que legal, porque eu gosto muito, sou apaixonada, ela louca da política, sou encantada. De como funciona. Então, meu objetivo é em 2026, 27, tá também concluindo aí a minha faculdade. Convida a gente, né, para essa conclusão aí. A gente tá lá, Jéssica, vai ter palma para ela, se Deus quiser. Diploma, meus filhos lá orgulhosos, né? Com certeza. E é isso. Nossa, Jéssica, que olha, maravilhoso conversar com você hoje, conhecer um pouco aí da sua história, um pouco não, né? Que história maravilhosa, esse trabalho lindo. Conte conosco no Acessuas Trabalho Itaperuna, está de portas abertas, por que você precisar, tá? A gente manter um contato direto, quando tivermos os cursos também, já te passo, tá? Quem sabe algumas das suas meninas lá interessam no curso aí de confeccionador de bolsa. Gente, a sala do Senai de modelismo, onde vai ser esse curso, é fantástica. Espetacular. Muito legal mesmo. Então, assim, é profissionalizante. Às vezes aprende a fazer bolsa, daqui a pouco está fazendo outras coisas. Gente, ó, basta começar. Vou trocar uma ideia com a Jéssica aqui agora e vamos levar isso aí para essas meninas também, tá? Olha, muito obrigada mesmo por esse bate-papo fantástico aqui. Pessoa fantástica, eu já estou admirando essa moça linda, tá? E daqui a pouco, né, vamos ter aí mais uma advogada somando e trabalhando, né, para ajudar mais pessoas ainda. Parabéns mesmo. Te agradecer também, Jéssica, você que já é de casa. Foi um prazer estar te recebendo aqui. Sinta-se à vontade, sempre que precisar da gente, nós estamos às ordens. E o Acessus, igual a Andressa falou, o Acessus está para somar, assim como você está, em buscar novas oportunidades de trabalho. E agradecer o pessoal de casa também que assistiu. Deixa o like, dá aquela moral. Eu já conheci um pouco da história da Jéssica. Você que tem muita gente ainda que tem que conhecer a história da Jéssica e tomar como experiência também. Que a Jéssica foi uma menina que não desistiu, que a Jéssica, no momento que estava desempregada, procurou soluções na internet e conseguiu adquirir o sustento dela, o sustento da família dela, né, Jéssica? Graças a Deus. Isso aí. Continuar buscando, sempre. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau. Obrigadão.